Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Você deve estar acompanhando, nesses últimos meses, um cenário, um avanço bem intenso, embora não tão agressivo e não tão alarmante, mas é importante estar de olho, é importante entender de como as profecias elas estão avançando no que diz respeito, especificamente falando, das profecias de Apocalipse 13, quando fala da besta que sobe da terra, que vai fazer uma imagem e a marca da besta, uma imagem, a primeira besta. E temos visto como que isso está se desenrolando. E até no nosso canal aqui já temos publicado alguns vídeos, né, que nós dublamos, e são vídeos de irmãos lá dos Estados Unidos que estão vivendo de perto, né, esse avanço do que está acontecendo com respeito à questão da liberdade religiosa, com respeito à questão da união entre igreja e Estado. Nesse estudo aqui, que eu intitulei Os Três Últimos Poderes, e você já deve ter notado na capa que as figuras de Donald Trump, uma figura representando o Papa, ou um Papa, né? E no centro uma ilustração que representa o dragão. É uma referência a Apocalipse 16, versículo 13, que fala da besta, né, do dragão, da besta e do falso profeta, que simbolicamente representam esses três poderes, essas três religiões, que iremos tratar nessa nova série. É uma série que a gente vai fazer dividida em 4 estudos, sendo esse o primeiro, é uma introdução, esse de hoje, e depois iremos tratar individualmente, começando pela besta, onde iremos falar sobre o papado, só que nesse estudo sobre o papado, eu irei trazer para vocês várias citações dos próprios protestantes e também de vários papas, né? Alguns jesuítas e alguns papas. Então vamos ver como que os protestantes consideravam o papado e tudo que ele fez, e como que o próprio papado ele considera a obra que ele tem que fazer nesse mundo. Vocês vão ver citações de como os jesuítas eles trabalham, né? Interessante citações, inclusive, sobre como eles trabalham na China, né? Falas, né, de um jesuíta, isso do século XVI, falando do envolvimento dele com a China, o que ele era da China, na verdade. E iremos ver várias citações do próprio papado falando sobre liberdade de consciência, liberdade religiosa, sobre a união entre igreja e Estado, e sobre os planos deles com relação à América. Eu já fiz um estudo, né, que você encontra aí no canal, revelando a imagem da besta, com algo parecido com isso, mas era só falas do Papa Leão XIII, que esse atual Papa é sucessor dele nesse título de guerra, dando continuidade ao trabalho que ele começou ali, durante todo o período em que ele foi Papa. Mas nesse eu vou trazer muito mais coisas, porque é importante entendermos deles mesmos o que eles pretendem, o que eles querem para o mundo, qual a visão de mundo deles, e como que isso afeta o cristianismo e a humanidade. É onde eles estão envolvidos nas várias áreas da humanidade. Essas e outras informações, inclusive até trechos de vídeo, também iremos passar nesse próximo estudo. No segundo estudo iremos falar sobre o protestantismo unido ao governo civil nos Estados Unidos. E nesse eu também vou trazer citações dos próprios americanos
ali dos pais peregrinos, né, e dos puritanos. São falas deles, né, no caso, escritas deles, textos deles, falando sobre como eles fundaram e quais eram os princípios que eles estabeleceram ali para manter a harmonia, a paz do país, visando fugir, se distanciar completamente de tudo aquilo que eles viveram na Europa, de toda aquela falsa religião, a qual eles não pretendiam sancionar no país. E então vocês vão ver falas deles falando sobre a liberdade religiosa, sobre a liberdade de consciência, sobre a questão entre união, igreja e Estado. E é interessante ver o que um dia eles pensaram, o que um dia eles foram, né? E o que hoje estão se tornando. Então, nesse segundo estudo também irei mostrar como eles estão hoje. Aí vão ser vários trechos de vídeos que eu vou passar aqui e comentar com vocês aqui alguns trechos de falas de pastores, bispos e ministros que estão envolvidos no governo atual. Inclusive também falas do próprio presidente atual, com relação a como a igreja deve governar o Estado e como deve ser a lei civil a partir de agora, tendo como modelo a própria China e também o Império do Papado. Vocês vão ver que é muito parecido, realmente é uma imagem, é uma cópia do que foi. Então irei mostrar para vocês. Vai ser um compilado, vai ser um resumo do que a gente tem visto até agora. Começando com o passado, com o que eles queriam, o que eles deveriam, o que eles estabeleceram e como eles estão se distanciando, como eles estão descartando, escanteando aquilo que manteve eles como um país livre e protestante durante décadas, séculos, na verdade. E no terceiro estudo nós iremos falar sobre, no quarto, na verdade, né, que seria o terceiro tema, porque esse tema que eu estou gravando agora, você vai assistir agora, é só a introdução. Mas calma, eu estou só aqui passando para você um pouquinho dos que vão ser os próximos, do que vai ser os próximos estudos, mas eu vou ainda começar o estudo de hoje, desse vídeo. O quarto estudo vai falar sobre o dragão. O dragão simboliza o paganismo e o espiritismo moderno, né? Engloba tudo isso. E irei mostrar para vocês várias citações do Espírito de Profecia, com a Bíblia também, sobre um aspecto do espiritismo que é pouquíssimo abordado, mas bem pouco. Nesse estudo eu não irei falar sobre o que acontece depois da morte, se existe uma alma que desencarna quando o indivíduo morre, se após a morte existe consciência. Não, porque já sabemos muito sobre isso. Já estamos bem saturados de material, não que eu desconsidere esse ensino. Até vou passar assim bem resumidamente sobre isso, porque é importante também, claro, e nós cremos em tudo isso, porém o foco vai ser abordar um aspecto do espiritismo, dos princípios do espiritismo moderno, que pouco se fala justamente porque o cristianismo atual, o protestantismo, toda a cristandade no geral, incluindo nós também, estamos envolvidos, influenciados e bem afetados por esses elementos do espiritismo. Então iremos ver aspectos importantíssimos e sutis do que o Espírito de Profecia, por inspiração de Deus, revelou do que é o princípio ou os princípios do espiritismo e do paganismo em si. E aí iremos também, claro, que falar alguma coisa sobre como Satanás, os anjos maus, na verdade, irão se transfigurar nos parentes, nos nossos parentes que faleceram, ou que venham a falecer, né, nos últimos dias, para tentar nos enganar, tentar nos atrair para tudo que vai acontecer, para essa falsa união, esse ecumenismo que se desenvolve no mundo. E isso vai ser uma das armadilhas, um dos golpes mais baixos que o espiritismo
que Satanás, usando o espiritismo, vai aplicar contra a humanidade. A gente não faz ideia do quanto isso vai mexer conosco. Saber que pessoas que amamos, seja um filho, um pai, uma mãe, um amigo bem chegado, né, um irmão bem chegado, que a gente ama muito, e de repente partiu, morreu, ou até lá, até que isso venha a acontecer, se acaso venhamos a ficar vivos e alguém que nós amamos muito venha a falecer, e com pouco tempo os próprios anjos maus comecem a aparecer para nós na figura dessas pessoas, idênticos. Hoje nós não passamos por isso, porque nós não cremos nessas coisas, mas vai haver um apelo final, não vamos escapar. Talvez uma ou outra pessoa, talvez Deus livre desse engano, que vai ser uma coisa muito séria. E além dos parentes também, eu vou mostrar para vocês que os próprios discípulos, os anjos maus, irão se transfigurar neles. E irão aparecer para a humanidade, distorcendo a verdade e apoiando toda essa união, dessa tríplice união, desses três poderes, dessas três religiões que se unirão, já estão unidas na verdade, né? Mas irá ocorrer uma união mais efetiva, mais intensa e mais poderosa entre esses três poderes, essas três religiões. E os apóstolos, embora nunca tenhamos visto, né, mas os anjos maus vão se transfigurar na figura deles para enganar as pessoas, atraí-las para esse engano. E por fim o próprio Satanás se transfigurando no Cristo, em Jesus Cristo, o anticristo, né? Então iremos abordar sobre tudo isso e alguns outros aspectos importantes sobre o Espiritismo também. Então acompanhe essa série. Eu sei que talvez você conheça muita coisa, talvez você não dê muita atenção, não dê muita prioridade para esses assuntos, mas esses assuntos são profecia, fazem parte do Apocalipse, um livro que é a revelação do próprio Jesus Cristo para nós. E sem profecia o povo se corrompe. E, embora seja importantíssimo e prioritário o desenvolvimento do caráter, que são assuntos que inclusive já abordamos bastante aqui no nosso canal, se você já deve ter assistido a série O Mistério de Deus, O Pacto Eterno, e alguns outros vídeos que já fizemos, até congressos que já fizemos tratando desses assuntos sobre a justiça de Cristo e tudo mais. Mas também as profecias são importantes. É importante você ter noção do que está acontecendo, do que está por vir, para que então possamos buscar mais a Deus, ser mais despertados, ser mais motivados, incentivados a buscar mais a Deus e também ajudar muita gente que está por aí, sem saber de tudo isso que vai acontecer. E o tanto de adventistas também que não entendem esses assuntos que eu vou abordar, da maneira como vai ser abordado, porque eu irei mostrar para vocês nesses vídeos coisas práticas, ideias, a ideologia deles, os propósitos deles, da boca deles, da boca não, né, da escrita, né, e também da boca deles, porque vai ter alguns vídeos, né, mas vindo deles mesmos. E como os próprios protestantes enxergavam isso no passado e não queriam se envolver com isso, protestaram contra isso, e hoje nós estamos cada vez mais relaxando e se deixando ser levado pela maré. Não digo todos, claro, mas sei que muitos, isso eu tenho certeza, sei que muitos não estão vendo o perigo de tudo que está para acontecer, e o perigo que a própria pessoa está correndo, sua própria alma, qualquer um de nós, na verdade. Esse é um resumo do que estarei abordando nessa série, nesses estudos. E depois dessa série, esses 4 vídeos que irei fazer, irei abordar um assunto interessante, não faz parte dessa série, mas é tão importante quanto, que será a rejeição do clamor da meia-noite. Talvez você nunca tenha ouvido falar do clamor da meia-noite. Você já deve ter escutado falar do alto clamor. Mas o que foi o clamor da meia-noite? E por que ele foi rejeitado? Pelo menos pela maioria, né? Não por todos. E o que resultou do clamor da meia-noite por aqueles que aceitaram e avançaram com ele? Quem começou esse clamor e o que levou a maioria da cristandade, das igrejas cristãs da época,
a rejeitar o clamor da meia-noite. E isso é o mais interessante. É nesses pontos que nós iremos nos focar também, para sabermos se não estamos caindo. E voltando para esse assunto que iremos abordar aqui nessa série, um dos principais propósitos da minha parte para você é te ajudar a entender se você não está envolvido em alguns desses elementos, desses problemas, dessas ideologias, dessas doutrinas que eu irei apresentar. Então, irei apresentar também um vídeo bem interessante sobre quando a página oficial, mundial inclusive, do Facebook, da Igreja Adventista Mundial, oficial, quando ela foi derrubada, ela foi desativada durante um período aí, alguns anos atrás. O porquê? E por que essas coisas acontecem? O que está acontecendo? O que está por vir? Para o que nós temos que nos preparar também, porque é importante entendermos essas coisas. E sobre o Espiritismo, eu vou mostrar também para você um relato de um pastor que, há muitos anos atrás, ele perdeu as 2 filhas. E quando essas 2 filhas morreram, um pouco tempo depois, ele acabou se envolvendo com o Espiritismo. Era um homem pastor adventista, que combatia o Espiritismo. E acabou se envolvendo no Espiritismo por causa das 2 filhas. E o que aconteceu com ele? O que levou ele a isso? Vou falar sobre isso também. E várias outras coisas. Então, no estudo de hoje, a gente vai começar agora. O estudo de hoje, eu vou fazer um apanhado geral do que são estes 3 poderes. Na verdade, o que são eles, na verdade, eu vou falar nos 3 estudos que vêm depois. Mas hoje eu vou mostrar para você essa tríplice união, o que vai resultar, o que é essa união, por quem são esses poderes, de como o Espírito de Profecia aborda isso, como pioneiros como Uri Smith reconhecia essa profecia de Apocalipse 16, versículos 13 e 14, como eles entendiam isso. E uma coisa interessante, é dito que lá, da boca da besta, do dragão e do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, na forma de rã ou de sapo. Na maioria das traduções, inclusive a King James em inglês, a palavra é sapo. E eu fiquei muito curioso para saber por que Deus deu essa visão e João escreveu que viu algo nesse tipo. Por que eles se assemelhavam a sapos? Em que aspecto? O que tem a ver? Porque Deus não dá esse simbolismo na palavra dele por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um significado. Iremos abordar isso também aqui nesse estudo. Então vamos começar. Em Apocalipse 16, versículos 13 e 14 diz o seguinte: E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Como eu disse, algumas traduções traduzem como sapos, o que para mim seria a melhor tradução. Saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui é interessante algumas coisas. Como eu falei, são 3 espíritos imundos que saem da boca desses 3 poderes, dessas 3 religiões, desses 3 símbolos, o dragão, a besta e o falso profeta. E todos esses elementos nós iremos entender nesse estudo, para que você entenda o quanto é importante a gente entender o quanto estamos próximos de tudo isso, dessa profecia se cumprir. E diz que eles são espíritos de demônios e vão operar milagres, na verdade já operam, e vão ao encontro dos reis e dos poderosos do mundo para reunir esse povo. Essa profecia aqui ela ocorre durante a 6ª praga, mas vamos entender quem são esses poderes, para estarmos preparados para não partilhar, não participar do espírito deles.
da doutrina deles, das práticas, dos costumes deles, das ideologias deles, para examinarmos nosso próprio coração, nossa própria vida, e também não só como indivíduos, mas como povo, se não estamos encaminhando, nos encaminhando no rastro, no caminho desses poderes. Se em algum aspecto das nossas vidas não estamos envolvidos ou simpatizando, no mínimo que for, com esses poderes. Então, o texto de Ellen White, aqui do Grande Conflito, diz o seguinte: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás levará o povo a cair em seus enganos. Enquanto o primeiro estabelece as bases do espiritismo, o segundo cria um vínculo de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritismo. Eles se estenderão sobre o abismo para apertar as mãos do poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Então a consequência dessa união é que você vê que são três: protestantismo apostatado, não devemos generalizar por pessoas, mas pelo movimento em si. Sabemos que existem indivíduos sinceros ali que vão aceitar a verdade e vão se converter e sair desse sistema, e sair dessa união, ou seja, sair de Babilônia. Mas, no geral, o protestantismo apostatado se unirá ao governo, manipulando o governo e também sendo influenciado pelo próprio governo. O que estamos vendo avançando muito no governo atual, no cenário atual dos Estados Unidos, e vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos estudos, mas vemos que essa tríplice união que ela cita aqui é uma referência justamente a Apocalipse 16:13, onde mostram três poderes, três figuras simbólicas que simbolizam exatamente esses poderes. E eles vão se unir, por mais contraditório que possa ser. Então, qual será a consequência? Com qual propósito? Pisotear, violar, acabar com os direitos, com a liberdade de consciência do povo, para manipular a sociedade e a religião, para então atraírem o povo para si, a glória e a obediência e a fidelidade da humanidade para eles. No próximo texto de Testemunhos para a Igreja, volume 5, é um texto bem parecido com esse que eu acabei de ler do Grande Conflito. Porém tem um detalhe, na verdade alguns detalhes, mas um específico, que não está ali naquele texto do Grande Conflito, que é um complemento e que ajuda a gente a compreender mais ainda. Veja, quando o protestantismo estender sua mão através do abismo para apertar a mão do poder romano, quando ele se estender sobre o abismo para apertar as mãos do espiritualismo, quando sob a influência dessa tríplice união, percebe que ela realmente fala que isso é uma tríplice união, a união de três poderes. Com certeza se trata desses mesmos poderes de Apocalipse 16. Ela continua: nosso país repudiar todos os princípios de sua Constituição, que é o que já está ocorrendo atualmente, como um governo protestante e republicano, e tomar providências para a propagação das falsidades e ilusões papais, que também já está acontecendo. A mesma doutrinação, a mesma mentalidade, ela já está sendo perpetuada, sendo propagada entre os protestantes e o governo atual dos Estados Unidos. E aí o texto finaliza assim: então saberemos que chegou o tempo da maravilhosa obra de Satanás e que o fim está próximo. Quando tudo isso começar, quando eles forem, a união entre esses três poderes forem se tornando cada vez mais próximas, cada vez mais forte, cada vez mais intensa,
como está acontecendo atualmente no cenário mundial, principalmente ali no cenário dos Estados Unidos. Então, podemos saber que começará a maravilhosa obra de Satanás e o fim está próximo. Isso é o que Deus quer nos dizer, para que possamos entender essas profecias e entender o tempo que estamos vivendo. Esse outro texto aqui, do Espírito de Profecia, é justamente um comentário de Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Ela menciona esses dois versículos e então ela faz esse comentário que eu vou ler com vocês agora. E aí o comentário diz o seguinte: esses assuntos são super importantes. Veja que interessante o que ela está falando aqui. Olha a linguagem dela, inspirada por Deus. Isso ela escreveu em 1902. Esses assuntos. Se você pegar o texto completo, eu não coloquei aqui o início do texto porque são os versículos que eu li no começo. Mas você pode pegar aí a referência e que vai estar aí na tela, pesquisar no original em inglês. Esse é um texto que nós não temos nos nossos livros em português, mas você pode pesquisar no Centro White em inglês e você vai ver lá o contexto. E vai ver que antes desse trecho aqui, dessa citação, vem as passagens de Apocalipse 16. E ela diz que esses assuntos são super importantes. Palavras da profecia, da profeta, da inspiração. E olha o que ela continua dizendo: incentive nosso povo a pensar neles com cuidado. Esse cuidado tanto da parte do equilíbrio, quanto da parte de realmente estudar, realmente levar a sério e acompanhar as coisas como estão se desenrolando a partir da Bíblia e do Espírito de Profecia, acompanhando o desenrolar dessas coisas no mundo, levando em consideração o que já aconteceu no passado, das consequências que a humanidade sofreu por esse tipo de religião, por esse tipo de união entre igreja e Estado e envolvimento do próprio espiritismo, do próprio paganismo dentro do cristianismo. Então vamos ver quais são as consequências de tudo isso. Por isso que ela diz que deve-se levar em consideração o estudo desse assunto. Ela mesma continua dizendo: quando fizerem isso, suas mentes vão ficar tão ocupadas com questões eternas que vão deixar de lado as pequenas diferenças que antes os incomodavam. Eles vão perceber que a profecia está se cumprindo agora mesmo. Se a mente do povo de Deus não estivesse ocupada com coisas de menor importância, eles veriam que os sinais dos tempos estão se cumprindo rapidamente e que eventos de grande importância para eles estão ocorrendo no mundo e nas igrejas. Conforme indicado pelas palavras caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e gaiola de toda ave imunda e odiosa. Isso foi escrito lá em 1902. Então, veja a importância desse assunto, né? Por isso que estamos trazendo ele, porque ele está se desenrolando, está avançando nos nossos dias, e isso é muito interessante. Ver isso se cumprindo na prática, enquanto temos vida. Né, está vivo para ver essas coisas se desenrolando. O povo de Deus já passou por isso no passado, ali nos dias de Ellen White, mas já são décadas, na verdade mais de 100 anos, e essas coisas esfriaram. Deus reteve os ventos porque o povo não estava preparado. E agora, mais uma vez, está voltando. Deus está permitindo que essa união, esse avanço dessas obras do maligno se desenrolem, porque possivelmente, além da mensagem da justiça pela fé que vem sido trazida à tona, existem pessoas que estão buscando vivê-la, e Satanás, ele não fica contente com isso. Então, o desenrolar de tudo isso é para pressionar o povo, para desestimular o povo e dificultar a obra de Deus, principalmente para que não avancemos no sentido de evangelismo,
no sentido missionário, de espalhar essa mensagem para as pessoas de fora também, porque o quanto de pessoas que existem nesse mundo que não sabem dessas coisas e estão se envolvendo com esses poderes, inclusive, achando que estão no caminho certo, que esses poderes estão fazendo a obra de Deus, inclusive. Esse aqui é um trecho, é uma citação de um livro que se encontra no Centro White, no site, ali onde a gente pesquisa os livros de Ellen White, só que ele só tem em inglês. O nome do livro, traduzido para o português, Conselhos sobre a Vida Futura. E falando sobre, comentando, né, sobre Apocalipse 16, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte, corrobora, né, com o que o Espírito de Profecia falou, só esclarece um pouco mais. O mundo protestante professo, mas infiel, formará uma coalizão corrupta com o papado e com aqueles que se comunicam com os mortos, espiritualistas ou espíritas, né? Para promover a observância do domingo. O domingo vai ser promovido até mesmo por meio do espiritismo. Essa união de várias igrejas já é visível, à medida que os protestantes concedem cada vez mais autoridade e poder ao papado. Sob a influência dessa união tripla, os Estados Unidos seguirão os passos de Roma, pisoteando os direitos de consciência e negando a liberdade religiosa. Essa daqui vai ser as consequências finais. Então você vê que a própria igreja, ela entende que esses três poderes, o dragão, a besta e o falso profeta, se trata realmente, como o próprio Espírito de Profecia fala, do protestantismo apostatado de Roma papal e do espiritismo, o paganismo e o espiritismo englobado, né, dessa religião pagã. Aqui no livro Daniel e Apocalipse de Uri Smith, nós lemos comentando também Apocalipse 16, versículos 13 e 14, especificamente. Veja o que ele fala, veja o que ele entende sobre esse assunto. E no geral era o que os pioneiros entendiam também. Outro evento a ser notado durante essa praga, a sexta, é o envio de 3 espíritos imundos a fim de reunir as nações para a grande batalha. O agente já em atividade no mundo, conhecido como espiritismo moderno, é, em todos os aspectos, um instrumento adequado para ser usado nessa obra. Mas alguns podem perguntar como uma obra que já está em andamento pode ser designada por essa expressão, uma vez que os espíritos só são introduzidos na profecia durante o derramamento da sexta praga, que ainda é um acontecimento futuro. Respondemos que, nesse caso, bem como em muitos outros movimentos, os agentes que o céu designa para cumprir determinados objetivos passam por um processo de treinamento prévio, a fim de preparar para a parte que desempenharão. Então, por mais que a profecia esteja apontando para o futuro, esses 3 poderes, esses espíritos imundos, essas 3 religiões principais, os 3 últimos poderes, eles já estão sendo preparados há muitos anos. E nos nossos dias, que são os dias finais, nós vemos que eles já estão bem avançados nos seus propósitos e desígnios. Então esse avanço é o que nos leva a revisar esses assuntos, a trazer à tona esse conteúdo para ajudar a despertar mais ainda o povo, a refrescar a memória do que esses poderes vão fazer e para que possamos vigiar e nos analisar se não estamos envolvidos em alguma dessas coisas que esses poderes ministram para o mundo. O texto continua dizendo o seguinte: portanto, antes que os espíritos tenham autoridade absoluta sobre a raça humana, a fim de reuni-la em batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, primeiro precisam conquistar seu caminho entre as nações da terra, fazendo seu ensino ser aceito como se tivesse autoridade divina e como se sua palavra fosse lei. Então eles estão preparando os reis, os poderosos da terra.
incluindo não só governadores, mas também bispos, pastores, teólogos, grandes homens de influência sobre a sociedade e sobre a cristandade, inclusive, que essa parte aí é a parte mais delicada. E influenciando esses homens, preparando eles sabem que vão conseguir arrastar multidões que confiam cegamente nesses governantes e nesses ministros. O texto finaliza dizendo o seguinte: essa é a obra que agora se encontram fazendo. E depois de ganharem influência completa sobre as nações em questão, que instrumentos mais apropriados poderiam ser usados a fim de reuni-los para uma iniciativa tão impossível e sem esperança? Então é lógico que esses instrumentos eles realmente serão os últimos instrumentos usados por Satanás para a sua obra mestra, a sua obra final, como diz o Espírito de Profecia. Ainda o próprio Ray Smith, no próximo parágrafo, diz assim: para muitos pode parecer inacreditável as nações desejarem se engajar em um conflito tão desigual e se proporem a batalhar contra o Senhor dos exércitos. No entanto, uma das habilidades desses espíritos é enganar, pois eles atuam operando milagres. Dessa maneira, enganam os reis da terra e estes passam a crer em uma mentira. É interessante, né? Porque Satanás, os anjos maus, esses espíritos imundos, estão preparando nações, grandes homens, inclusive líderes de igrejas, de todas as denominações, até mesmo entre nós, para uma luta contra o próprio Deus. Mas como ele disse aqui, a eficácia, o grande trunfo dos espíritos do mal em conseguir a confiança, a lealdade desses homens é um engano. Em Mateus 24, o próprio Jesus Cristo, quando fala dos sinais dos últimos dias, ele menciona ali várias vezes que um dos principais sinais seria um engano. Enganar as pessoas, usando a Bíblia, usando a própria verdade. E quanto mais próximo da verdade, pior é o engano, mais sutil e mais fácil de arrastar as pessoas. Então por isso que, embora pareça algo inimaginável, você vê homens sendo preparados para batalhar contra o próprio Deus, mas na verdade as pessoas elas estão sendo doutrinadas a acharem que estão lutando do lado de Deus. Estão lutando por Deus e pela verdade. É por isso que elas vão avante nisso. Porque a maioria das pessoas não querem a verdade pura. É tanto que os espíritos são considerados espíritos imundos, porque eles contaminam a verdade. Eles não levam a verdade pura e incontaminada. Eles contaminam. Eles mancham a verdade com algumas mentiras. Em alguns casos, mentiras mais grotescas e mais notórias. Em outros casos, mentiras mais sutis, até mais sutil possível. Ainda Will Smith, no livro Daniel e Apocalipse, diz o seguinte: as fontes das quais esses espíritos se originam denotam que eles operarão em meio às 3 grandes religiões da humanidade, representadas pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, ou seja, o paganismo, o catolicismo e o protestantismo. É exatamente isso que a gente está só deixando claro aqui, que essa profecia, ela se trata desses 3 poderes, e são eles que agora estão avançando como nunca para os seus propósitos, ou melhor, para os propósitos de Satanás se cumprirem na Terra. E no que isso vai dar, é o que a gente vai abordar bastante nessa série de estudos. Mas fica bem claro aqui. E paganismo aqui também entenda espiritismo. Próximo tópico: 3 espíritos semelhantes a rãs. Bom, isso aqui me chamou muita atenção. Você deve estar vendo aí na ilustração aí na tela 2 figuras egípcias dos tempos antigos, né? Com cabeças de sapo. Corpo humano, né? De um lado, um com um corpo de homem masculino e do outro lado, um com um corpo feminino. Cabeças de rãs. Porque eu pensei o seguinte:
Nessa profecia de Apocalipse 16, versículo 13 especificamente, fala que os 3 espíritos imundos saem da boca de cada uma desses poderes, né? Do protestantismo, do catolicismo e do paganismo ou espiritismo. Se sai da boca, então se tratam de doutrinas, metodologias, decretos, ideologias, uma mentalidade. E diz que esses espíritos, mas é interessante que, embora a gente entenda que sair da boca se refere a tudo isso que eu acabei de mencionar, em resumo, doutrinação, mas se tratam de espíritos, ou seja, de anjos maus, que influenciam essas nações, que influenciam esses homens. Aqui menciono 3. Um para cada poder. Vale uma observação. Não significa que são exatamente 3 demônios, apenas. Porque se você lembrar do endemoniado de Gadareno, ali é dito no relato que ele tinha um espírito imundo, né? Ele tinha um espírito imundo. E é mencionado que ele tinha um espírito imundo, antes do próprio espírito, do demônio, né? Falar, quando Jesus pede para ele se identificar, ali é que ele revela que, na verdade, ele não estava só, não era só um, ele se chamava legião, porque eram muitos. Mas era considerado um espírito imundo. Então é como se fosse um conjunto, né? É um no sentido de que todos eles estão com a mesma mentalidade, o mesmo propósito, trabalhando juntos, unidos com o mesmo propósito, como se fossem um só. Então esses 3 espíritos imundos podem ser legiões de demônios. E diz que eles se assemelham a rãs, ou sapos. A melhor tradução é sapo. Na King James, em português, está rã. Não sei porquê, mas no inglês, na King James em inglês, a palavra é frog, a palavra sapo. E nas outras traduções, talvez a sua seja sapo. Mas o que isso importa? Que importância tem isso? Quando você olha para essa imagem, Egito, deuses egípcios, quando eu li sobre essas rãs, eu pensei, o que significa isso? Por que eles se parecem? Por que eles não se parecem com outra coisa? Por que logo rã? Uma criatura tão insignificante, não? O sapo. Até quando você se depara com um sapo, depois que você se acostuma, né? Você já não é nenhuma coisa ameaçadora, né? Em comparação a cobra, por exemplo, ou um leão, ou algo mais agressivo, uma criatura mais agressiva, maior, mais forte. E aí algumas pessoas dão algumas interpretações que são até interessantes, dizem, não, no sentido de que rã, porque a língua do sapo, da rã, ela vai longe, né? Ela tem uma grande extensão, ela tem um grande alcance. Então, ou seja, a mensagem deles, a doutrina deles iria longe, tem um grande alcance. Faz sentido. E o sapo, a rã, principalmente a rã, né, ela pula muito alto e muito longe. Ou seja, os seus saltos, o seu andar é de longo alcance também. Também faz sentido de que esses espíritos, essas doutrinas, esses poderes, porque na verdade esses espíritos saem desses poderes, dessas religiões, eles iriam ter um longo alcance. Inclusive existem até rãs que são venenosas. E são criaturas, queira quer não, que não são muito agradáveis. Algumas pessoas não se incomodam, eu também não me incomodo. Não é uma criatura que me traz repulsa, mas para algumas pessoas é. Mas ainda ficou para mim muito vago isso. Então eu me lembrei, veio na minha mente as pragas do Antigo Egito, da época de Moisés. E uma coisa que é interessante, uma das pragas ali foram vários sapos, ou rãs. Outras pragas, uma das pragas também foi no rio Nilo, onde essas rãs viviam.
Outra das pragas foram as moscas, que esses sapos e rãs comem. E eu pensei, quando você estuda sobre por que Deus usou esses elementos como pragas, porque na verdade essas coisas eram tratadas como divinas. E aí então me lembrei que o sapo era tratado como um deus no Antigo Egito. Existiam deuses, que é o da imagem que você vê aí. Essas duas figuras aí representam dois deuses egípcios já da época de Moisés. E Deus ali estava mostrando quem estava no poder, atacando as próprias divindades deles, os próprios deuses deles, que nada mais eram do que demônios, que influenciaram os homens a criarem essas histórias, esses deuses, essas coisas da imaginação humana por influência demoníaca. Mas cada deus ele tem um propósito, ele tem funções, e foram desenvolvidos na mente humana, pelos demônios, na verdade, para atribuir atributos que só pertencem a Deus à criatura, para que os homens então olhassem para a criatura, fosse tanto para o homem ou quanto para animais, e atribuísse poder, coisas que pertencem somente a Deus, atribuísse às criaturas, rebaixando o próprio Deus. E eu fui pesquisar sobre esses deuses, são dois deuses. E pensei, será que tem alguma coisa a ver, alguma coisa que Deus está querendo nos dizer com relação a esses espíritos imundos que se assemelham a rãs? Como diz aqui em Apocalipse 3, né, eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Um deles, que é o que tem o corpo de homem, masculino, se chama Kek. São nomes estranhos, né? E diz o seguinte, agora preste atenção, e a gente vai tirar algumas informações aqui. Esses deuses nada mais eram do que os próprios demônios. E eles mesmos é quem faziam as coisas sobrenaturais acontecer e fazer com que o povo acreditasse e atribuísse a eles, a esses deuses, aquilo que acontecia de sobrenatural, os fenômenos, e idolatrasse e adorasse a esses deuses. Eles têm alguns poderes, alguns objetivos, alguns atributos. E é o curioso que exatamente esses atributos eles estão se repetindo hoje e vão se intensificar. Então, os mesmos espíritos daquele tempo, da época de Moisés, do Antigo Egito, que influenciou os pagãos daquele tempo a confiarem neles e atribuírem a eles esses atributos, essas obras, essas obras sobrenaturais, eles atuam novamente, eles estão ativos novamente e vão ser figuras, elementos do lado do mal, muito ativos nesses últimos dias, trazendo os mesmos elementos da época do Antigo Egito. Preste atenção. O Kek tinha como domínio a escuridão primordial, o caos anterior à criação. Vai prestando atenção, logo logo eu começo a comentar algumas coisas. Ele era representado como um homem com cabeça de rã ou serpente. Sua contraparte feminina, Calquete, como mulher com cabeça de rã ou serpente. Nome egípcio, Kekui, que significa o obscuro. Ele foi cultuado especialmente no Antigo Império, no contexto da cosmogônia hermopolitana, Hermópolis. Ok. Qual era o papel, o significado e o papel dele? Kek, que era o deus homem, né? O masculino, na verdade. Meio sapo, meio homem. É uma das
8 divindades primordiais do Ogdod de Hermópolis, um grupo que representa os elementos do caos antes da criação do mundo. Aqui já começa a dar luz sobre essas figuras, sobre esses símbolos usados pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Deus, nessa profecia de Apocalipse 16. Então era atribuído o caos antes da criação do mundo a essa criatura, a esse Deus, como que tivesse sido ele quem tivesse criado o caos ali, a escuridão, antes da criação do mundo. Tudo bem, vamos continuar e isso vai ficar mais claro mais para frente. Ele simboliza a escuridão e o mistério do tempo anterior à luz, um estado prévio à ordem cósmica instaurada por Ra, o Sol. Olha só o envolvimento dele com o Deus Sol. Então, antes do Deus Sol vir com a sua luz, esse Deus, né, tudo isso é lenda, né? Tudo isso é fictício, mentira. Mas eles acreditavam nisso. E era atribuído a esse Deus o caos e a escuridão que antecipava a luz, que vinha do Deus Sol, Ra. Figura, inclusive, que vai vir a ressurgir na forma do domingo através do papado, sendo ali fortalecido com essa união entre os protestantes e o paganismo. Vocês vão entender melhor mais para frente. Veja, Keck e sua parceira Calquete representam o limiar entre a noite e o amanhecer, sendo associados à transição do caos para a luz. Olha que interessante. Irmãos, não sei se você conseguiu captar a informação. De uns anos para cá, principalmente da época da pandemia para cá, um pouco antes já se falava disso, mas da época da pandemia para cá, isso se intensificou mais. A maioria das pessoas começaram a entender certas coisas. Muito foi esclarecido para nós. E uma das coisas que se falava é que o inimigo e os grandes poderes do mundo, mais especificamente Satanás e os demônios, eles primeiro vêm com o caos, eles instalam o caos na Terra, na sociedade, o problema, para depois vir com a solução. Isso é uma filosofia dele muito antiga. Veja que na época do Antigo Egito já existia essa filosofia, esse entendimento. Olha só, que esse Deus e a outra também, né? Eles são os deuses que criaram o caos para preparar o caminho para a luz, para aquele que trará a luz. Não é curioso isso? Mas veja, em alguns textos tardios, Keck é chamado de portador de luz. De quem é esse título? Veja que curioso e que coincidência, né? O título portador de luz é de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador de luz. E diz aqui, ó, porque do escuro surge o sol. Por isso, há quem o associe simbolicamente ao momento em que a luz começa a nascer. Então, esse espírito, o espírito ou os espíritos que influenciaram a sociedade egípcia, os pagãos, a idolatrar esse Deus, a criar, né, introduzir na imaginação humana esse Deus, trazia essa informação, trazia esse entendimento, fazendo com que as pessoas acreditassem que esse Deus, ele trazia o caos, mas preparando aquele que vinha trazer a luz, que era o Ra. Ra, o Deus Sol. Antes da luz vem o caos. É interessante que isso é um entendimento bíblico, isso é uma distorção, né? É o próprio Satanás zombando do próprio Deus e da obra dele. Você veja que João Batista, ele viria no espírito de Elias, no espírito de poder de Elias, para preparar o caminho para Cristo.
que é a luz da justiça, o sol da justiça, a verdadeira luz para o mundo, né, espiritualmente falando. E esses demônios, esses espíritos imundos que saem desses três poderes, hoje, no nosso tempo, eles estão trazendo o caos para a Terra e vão intensificar mais ainda o caos para preparar o que é o portador de luz, que a gente entende que vai ser o momento quando surgirá o anticristo, que é Satanás transfigurado em Jesus. Isso é muito interessante. Você percebe que Deus não deixa nenhuma ponta solta, não deixa nada por acaso, não é aleatório. Não foi por acaso que Deus colocou ali que os espíritos eram semelhantes a rãs, para que a gente realmente estudasse, e ao estudar a gente pudesse chegar a conclusões. Veja o que diz da outra, que também é uma figura humana com cabeça de sapo. É um outro deus contemporâneo a esse primeiro, a Requete. Olha que interessante. O domínio dela, né, a deusa da fertilidade, nascimento e ressurreição. Uma mulher com cabeça de rã ou sapo, ou simplesmente uma rã ou sapo. Nome egípcio, Requete, né? Período cultuado desde o reino antigo, especialmente no Médio e Novo Impérios. Seu significado e papel. Requete é uma deusa da vida e do renascimento. Então esses espíritos que estão atuando, eles vão dar vida, né? Tanto que diz que vai ser dado vida à imagem, né? Fôlego à imagem da besta. Eles vão fazer com que trazer um renascimento do que foi no passado. Isso é muito interessante. Veja, não é por acaso. É interessante como essas figuras, quando você vai pesquisar sobre isso, é justamente os elementos que estão envolvidos nessa obra maligna. E também associada ao parto e à vitalidade. Veja que estamos vivendo nas dores de parto do mundo e de um renascimento. Não é à toa que está acontecendo reavivamentos nos Estados Unidos. Está ocorrendo um reavivamento de interesse do povo pela religião novamente, no período em que o secularismo está ficando saturado. O povo mais conservador, cristão, protestante, católicos e até mesmo entre as outras religiões já estão ficando saturados, aborrecidos de como o desenvolvimento do secularismo, com as suas várias agendas, está se tornando cada vez mais agressivo, em certo sentido. Inclusive até no sentido de físico também. E querem uma solução para isso. E nisso está surgindo um renascimento, fruto da obra desses demônios, desses espíritos e dessas ideologias que eles mesmos instruem esses grandes homens, esses grandes homens da terra, do mundo. Aqui diz mais sobre essa deusa. As rãs, abundantes após a cheia do Nilo, simbolizam fecundidade e renovação. Por isso eram seu emblema, renovação. Ou seja, está dando um novo nascimento. Filhos estão surgindo de tudo isso, desse caos que eles estão trazendo, uma renovação de tudo que foi, do espírito do papado. Aqui diz mais sobre ela. Ela era assistente de, eu não sei pronunciar o nome, Canum ou Num. Olha que curioso, o deus oleiro que moldava os corpos humanos no torno do barro. Veja, mais uma zombaria da obra de Deus, que Deus formou o homem do barro. E espiritualmente, moralmente, simbolicamente, Deus ele modela de novo o homem. Ele quebra o coração do homem, como um jarro que se quebra e faz um novo coração. E isso está acontecendo. Ela era assistente desse Deus. Como eu falei, são várias entidades que estão por trás desses homens, desses poderes.
E eles atuam com essa mesma mentalidade, com essas mesmas metodologias e filosofias. E entre eles está um que é considerado como aquele que reformula, né, molda a personalidade das pessoas dos dias de hoje para se posicionar do seu lado, do lado do mal. Então diz assim, Requete dava o sopro vital ao recém-formado ser. Ela é quem dá a vida. Não é curioso? Não é interessante isso? Ou seja, elementos da obra de Deus sendo atribuídos a demônios, porque eles fazem isso simbolicamente, dando uma nova vida demoníaca a uma sociedade que está se rendendo à sua influência. Curiosidade sobre essa deusa. No Livro dos Mortos, no registro pagão, né, na mentalidade pagã, Requete também aparece ajudando os mortos a renascer para a vida eterna, mostrando seu papel duplo na vida e no pós-vida. Isso também tem a ver com o espiritismo, né? Não é à toa que o próprio Satanás fará com que os mortos, não os mortos, né? Mas sim os próprios demônios se transfigurem na figura de pessoas que morreram, para influenciar, para ter uma abordagem mais intimista, uma abordagem mais, eu diria que uma abordagem mais agressiva no sentido emocional, porque isso vai mexer demais com o nosso emocional. A gente não faz ideia do que é se deparar, mesmo não acreditando. Talvez nunca nenhum de nós nos deparamos com coisas sobrenaturais. Eu nunca me deparei com nada dessa natureza. E não tenho a menor vontade, exceto se Deus realmente quiser fazer alguma coisa, mas segundo a vontade dele na minha vida, vinda dele. Mas do lado negativo, graças a Deus, eu nunca vi nada. Nunca presenciei. Eu conheço pessoas que já tiveram, já presenciaram, já tiveram, digamos que algum envolvimento com isso. Mas para quem nunca teve, ou até mesmo para quem ainda tem, para quem tem é pior ainda, para quem acredita nessas coisas. Mas para quem não tem, para nós, pense, a gente acha que está preparado para isso, né? Mas Pedro disse que nunca negaria Jesus Cristo. Só Cristo pode nos preparar, meus irmãos. Temos que desconfiar 100% do nosso eu. Por isso que eu vou contar uma história para vocês no último estudo, sobre um pastor adventista, homem que combatia o espiritismo, a imortalidade da alma, e se deparou com uma situação, com as 2 filhas que morreu na época, né? Isso é uma história antiga, é um relato, é real, e serve de exemplo. Nós não nos conhecemos e não fazemos ideia do quanto isso vai ser intenso, o quanto isso vai ser forte. Não é fácil a gente dizer para a pessoa, se prepara para isso, porque eu não faço ideia. Meu pai faleceu alguns anos atrás. E eu gosto, né? Tenho memórias afetivas com ele, eu era muito apegado a ele. E não imagino o quanto seria isso intenso. Só Deus. Temos que clamar muito por Deus para nos preparar para isso. Para quem realmente vai estar vivo e se deparar com isso. Você pode estar morando até no campo, porque para os demônios não tem limites. E são eles quem vão se transfigurar. Imagina um filho seu que morreu ou que venha a morrer daqui para lá, daqui para que isso realmente comece a acontecer de maneira mais materializada, mais efetiva. Imagina um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, ou como eu falei, né, um irmão bem chegado. E imagina daqueles que vierem a morrer, a falecer, próximo disso acontecer, com poucos meses, e aí ele se materializa na sua frente, com a voz, até com a roupa, 100% parecido, e mexendo com seus sentimentos, falando coisas que só você e ele sabia. E isso é uma obra desses espíritos, que eles vão fazer e vão trazer de novo. Vou mostrar para vocês no final, no último estudo, Ellen White falando sobre isso. Mas essa é uma obra que Ellen White chama a obra mestra, porque aí a coisa vai entrar no outro nível.
Que Deus tenha misericórdia e que a gente possa se preparar. Somente em Cristo iremos resistir a essas coisas. Ou até mesmo ser livrados, né? Porque creio que nem todos vão passar por isso, não sei. Não existe algo que diga que uma classe nunca vai passar por isso. Agora vamos falar sobre Babilônia. Na verdade, vamos falar brevemente o significado do termo, porque tudo isso é Babilônia, no fim das contas. Essa união, ela constitui Babilônia. Mas eu não vou entrar muito sobre isso. Até fiz um estudo recentemente, essa semana, que se passou, sobre Babilônia. E falar sobre Babilônia é algo muito profundo. Daria mais do que um estudo. Mas eu vou só abordar algumas coisas aqui interessantes e importantes. Porque isso tudo é Babilônia. Tudo isso junto é o sistema babilônico. É a metodologia, é a filosofia e ideologia babilônica. É um sistema. Por isso que Babilônia não é apenas o papado, mas é também as filhas, ou seja, as igrejas protestantes apostatadas, na medida que vão se apostatando da verdade, e se afastando de Deus e se associando com o paganismo, com as doutrinas papais e também espíritas. Primeiro, dicionário de Strong, a palavra hebraica, Babilônia, ela significa confundir. Então muita gente vai ser confundida entre o certo, entre o real e o fictício, o falso. E esse é o propósito de Babilônia, né? Confusão. Onde existe confusão de entendimentos, de ideias, de interpretações, é Babilônia. Isso vem de Babel, que no hebraico também é confusão por mistura, é uma mistura de ideias diferentes, de línguas diferentes. Por isso é interessante termos cuidado com bebermos de várias fontes. E na nossa mente existe uma confusão, a gente não consegue se firmar. Para o mesmo tempo, por exemplo, justificação pela fé, você escuta um falando sobre justificação pela fé, aí daqui a pouco vem outro com uma interpretação diferente, aí daqui a pouco vem um terceiro com alguns elementos, alguns pontos diferentes, aí daqui a pouco você vai assistir a pregação de um quarto falando, e daqui a pouco está uma verdadeira confusão, uma verdadeira salada na sua mente do que é, e quando você vai perguntar a você o que é justificação pela fé, você vai misturar tudo. De origem hebraica da palavra baulau, confundir e misturar-se. Mas existe uma outra origem dessa palavra que eu descobri estudando a Escola Sabatina de 1896, que nós publicamos, né, aqui da editora Missionários. Se você não conhece essa lição, você não tem, entre em contato conosco. Nós publicamos essa lição. O tema é a grande tríplice mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Nós estamos estudando em vídeo, né? Estou gravando um vídeo cada semana com uma das lições, e temos o livro físico. E na lição 6, que fala sobre Babilônia, dessa escola sabatina, em um trecho lá, diz assim, a palavra original que deu origem à Babilônia foi Bab-Ilu, que na língua semítica significa porta de Deus, o caminho para o céu. Veja que coisa interessante. Uma coisa que tem uma conotação negativa, um significado que é negativo, tem sua origem num significado positivo. Você veja que Satanás, ele distorce aquilo que é bom e torna ruim. O que era para os homens a porta para o céu, o que eles acreditavam, o que foi o caso da Torre de Babel, a intenção deles era boa. Eles achavam que estavam, de alguma maneira, construindo algo que iria levar eles para o céu, ou seja, para a casa de Deus, onde Deus se encontra, para o paraíso. Era uma boa intenção. Eles não estavam procurando ir para o inferno, por exemplo. Não estavam construindo uma torre para alcançar Satanás. Não, era para alcançar Deus. Foi o meio do homem. Quando o homem tenta alcançar o céu,
alcançar a salvação da maneira humana é Babilônia. Esse é o princípio que Deus quer nos ensinar com isso. Isso é Babilônia, o homem tentando se salvar. Tem boa intenção, atribui isso a Deus. Aqui diz que é o caminho para o céu. Era assim que eles pensavam que alcançariam o céu. Sempre que o homem, ou um grupo de homens, porque eram vários homens ali na Torre de Babel, não era só um, sempre que os homens tentam salvar a sociedade ou alcançar o céu da maneira humana, embora usem alguma coisa da palavra de Deus, atribuam a Deus a obra, tenham uma intenção boa por trás disso, e digam que é um meio de alcançar o céu, é Babilônia. É isso que está acontecendo de novo. Os homens agora estão se juntando para solucionar os problemas da sociedade. O próprio Satanás instalou o caos, lembra lá dos espíritos imundos, semelhantes a rãs, dos deuses lá do Egito, instalam o caos, o problema, e eles mesmos agora trazem a solução. E a humanidade cai. E tem até muitos de nós adventistas que confiam na metodologia humana. E até no nosso meio, e nós vamos ver isso nos próximos estudos, tanto falando do papado quanto dos protestantes, também principalmente falando do paganismo e do espiritismo, onde nós vamos ver, inclusive no espiritismo, qual é os princípios do espiritismo. Vamos ver o quanto estamos envolvidos com esses princípios, o porquê que essas coisas não são ensinadas. É porque justamente estamos envolvidos nelas, praticando elas e achando que é o caminho para o céu, que é a maneira como Deus está nos guiando, quando na verdade são os próprios espíritos imundos que estão influenciando a muitos líderes na cristandade, até no nosso meio, fazendo as pessoas acreditarem que é o caminho para o céu, quando na verdade é o caminho para a perdição eterna. E vai arrastar multidões a se juntarem com esses três últimos poderes para a última batalha, que se chama Armagedon, no Apocalipse. Por fim, o último tópico desse estudo, dessa introdução, a prova final. Você vê aí na imagem as duas tábuas, um azul simbolizando o lado de Deus e uma vermelha simbolizando o lado da besta, do mal. Uma com o título sábado e a outra com o título domingo. Será a prova final. Veja o que o Espírito de Profecia fala. No livro Eventos Finais. O que está por vir. Disso tudo que a gente está aprendendo e vai aprender mais. Principalmente nos 3 estudos que eu vou falar, que eu vou tratar de coisas mais práticas, vou tratar dos assuntos como eles estão se preparando, e como eles vão preparar a humanidade e o que eles vão colocar em prática na humanidade. Como que é sério e é diabólico. E vai resultar nisso aqui. A observância do domingo não é ainda um sinal da besta. E não o será até que saia o decreto compelindo ou forçando os homens a venerarem esse falso sábado. É interessante só essa observação, falso sábado. Hoje, o domingo é chamado de sábado lá nos Estados Unidos. Raramente você escuta os protestantes, principalmente nesse cenário atual desse governo de Trump, com envolvimento com os ministros protestantes. Sempre que eles falam do domingo, eles chamam de sábado. Sabá, que é o sábado, mas é o falso sábado. Na verdade, eles estão se referindo ao primeiro dia da semana, domingo. E ela continua, chegará o tempo em que esse dia será o quê? A prova. Não uma prova, mas será a prova. Chegará o dia que chegará o tempo que esse dia será a prova. É o que o texto está dizendo. Mas esse tempo ainda não veio. Mas está quase chegando. Vamos continuar. Eventos finais de novo. Deus concedeu aos homens
o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Então o sábado também será uma prova. O domingo, no texto anterior, também será uma prova. Então, essa é a prova final, o sábado e o domingo. Porque um é o sinal de lealdade a Deus e o outro é o sinal de lealdade ao homem. Que, por sua vez, quem está por trás dele é o próprio Satanás. Aqui diz que as pessoas que desobedecem a Deus, elas passam a obedecer aos homens, a exaltar as leis humanas. E essas leis aqui, irmãos, não são apenas leis governamentais, mas também aqui se referem a leis, mandamentos e doutrinas de homens, na parte religiosa também, porque vai vir daí o problema. Então, nós já estamos sendo adaptados a nos submeter a mandamentos e leis de homens que ou ultrapassam, ou subtraem, ou tiram princípios e mandamentos e informações e orientações divinas da palavra. Ou vão além, ou ficam aquém. E que distorcem também a palavra e fazem com que os homens se submetam. Então, na medida que a gente vai se acostumando com isso, vai sendo doutrinado a se submeter a uma coisa sem nem questionar, sem nem se certificar se aquilo realmente é da vontade de Deus, se aquilo realmente é a interpretação correta da palavra de Deus, nós fácil iremos aceitar uma lei dominical, leis religiosas. Fácil, porque hoje já nos submetemos. Vocês vão ver que esse foi o problema que atrapalhou o clamor da meia-noite, que é um estudo que eu irei apresentar depois que eu terminar essa série. Vocês vão ver como os homens foram preparados nas escolas para recusar o clamor da meia-noite, como o Guilherme Miller lidou com isso. O Espírito de Profecia falou sobre isso e como está se repetindo. Mas esse é assunto para um próximo estudo. O próximo texto diz o seguinte: se encontra no Grande Conflito, página 605. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, tá vendo que Ellen White, o contexto da prova final é associado, é atribuído à questão do sábado e do domingo. Traçar-se-á, o texto continua, né? Traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem, que servem à criatura, ao invés de servir, de obedecer ao Criador. E aí o texto continua: ao passo que a observância do sábado espúrio, o domingo, né, em conformidade com a lei do Estado, contraria ao quarto mandamento, será uma declaração contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Essa é a prova final. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Então, é interessante entender que a prova que estamos para passar, a última prova, se refere a isso. É disso que Ellen White fala quando ela fala sobre a prova final. É isso que nós iremos passar muito em breve. Está chegando próximo disso, o fim está chegando. A prova final está para chegar. E vamos ver que não é só uma questão de eu não trabalho no sábado, eu guardo o sábado, eu vou para o culto no sábado. Vamos ver mais sobre isso nos próximos estudos. Vamos ver como os princípios do domingo estão sendo incorporados até mesmo no culto do sábado. E isso é perigoso. E
e como os princípios do Espiritismo estão afetando a nossa adoração e também das outras igrejas. Aqui esse outro texto, ainda falando sobre a prova final, diz o seguinte: a lei de Deus é invalidada, e mesmo entre os que defendem seus reclamos obrigatórios, há alguns que transgridem seus preceitos sagrados. A Bíblia será aberta de casa em casa, e homens e mulheres terão acesso a esses lares, e mentes serão abertas para receber a palavra de Deus. Aqui vale uma observação. Isso é uma obra que estamos negligenciando muito, e Deus pedirá contas disso. É a obra missionária, a obra evangelística, de ir até as pessoas. Temos nos acomodado muito. Ficamos muito acomodados na zona de conforto da internet, dos vídeos no YouTube, e temos deixado, não todos, né, não estou generalizando aqui, irmãos, mas temos deixado ou de apoiar quem faz essa obra, ou temos deixado nós mesmos, sendo possível, fazer essa obra. É uma obra que precisa ser feita, porque as pessoas elas precisam ser esclarecidas, porque muitas delas serão os trabalhadores da hora undécima, e muitas delas tomarão o lugar de muitos de nós, porque se falharmos, como muitos de nós falhará, esses cumprirão a missão. E aqui o texto continua dizendo o seguinte: quando chegar a crise, muitos estarão preparados para tomar decisões corretas. Por isso que as pessoas precisam ser esclarecidas. Por isso a importância da obra de levar o livro O Grande Conflito, Caminho a Cristo, livros sobre liberdade religiosa, sobre a união entre igreja e Estado também, sobre a justiça de Cristo e sobre a questão da saúde também. Mas tem que levar essas coisas para as pessoas lá fora também. É muita gente para ser alcançada, porque elas precisam ser esclarecidas para tomarem suas decisões e não se posicionarem ao lado desses poderes. Voltando para o texto, continua dizendo assim: mesmo em face das tremendas dificuldades que serão ocasionadas pelos enganosos milagres de Satanás, porque essa vai ser uma obra também muito intensa. E vai ser um jogo sujo, uma obra realmente muito poderosa da parte de Satanás. Embora estes confessem a verdade e se tornem cooperadores de Cristo na hora undécima, receberão idêntica recompensa à daqueles que trabalharam o dia todo. E aí finaliza esse texto dizendo assim: haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova, a prova final, que serão esclarecidos sobre a questão do domingo, a questão da união entre a igreja e o Estado, da imposição, da violação, desrespeito à consciência, à liberdade de consciência, e também da questão dos milagres e as obras que o inimigo vai fazer com relação ao agir dele através dos espíritos imundos no mundo sobrenatural. E os milagres e tantas outras coisas que ele vai fazer, como uma questão de aparecer como pessoas que já morreram. Veja o que Uri Smith fala aqui no livro Daniel e Apocalipse, com relação a Apocalipse 3, mais especificamente sobre essa obra final, sobre a questão da união desses poderes. Ele diz o seguinte: assim termina o capítulo 13, Apocalipse 13, né? Deixando o povo de Deus diante dos poderes da terra, em disposição hostil contra ele. E os decretos de morte, agora preste atenção nesse detalhe aqui, os decretos de morte e banimento da sociedade sobre ele por ter aderido aos mandamentos de Deus. Ele está falando aqui o que é que vai acontecer com o povo de Deus, que o mundo, em sua grande maioria, inclusive até mesmo irmãos da própria fé, que vão se voltar contra os próprios irmãos, porque o Espírito de Profecia diz que serão os piores inimigos, vão, através do governo, elaborar e aplicar os decretos de morte, e antes disso, o banimento da sociedade, porque o povo de Deus vai chegar a um ponto que não vai conseguir mais se envolver com a sociedade. Por isso que a gente precisa se envolver nesse momento, não no sentido de morar nas cidades. Sabemos que temos que estar morando no campo,
mas é morar no campo e trabalhar pela sociedade, antes que seja impossível. Porque vai chegar esse momento. E vejo que isso por conta, o povo de Deus vai preferir, né, os poucos fiéis, né, estar do lado dos mandamentos de Deus. E aí continua dizendo o seguinte: no tempo especificado, o Espiritismo estará realizando as suas mais imponentes maravilhas, enganando todo mundo, exceto os eleitos. E aí ele finaliza assim: esta será a hora da tentação, que há de vir como prova final. Entendeu? A obra do Espiritismo, os enganos que a gente vai ver que vão acontecer, e a questão da liberdade religiosa que vai ser violada, culminando no forçar, no coagir o povo a se submeter à guarda do domingo. E eu vou ler já já o próximo e último texto, que além da obrigação da guarda do domingo, vão fazer algo mais. Além do decreto de morte também. Então essa será como a prova final sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, segundo o mencionado em Apocalipse 3:10. E eu finalizo com esse texto de Ellen White. Talvez você nunca tenha se deparado com esse texto, mas é uma informação importante. Que diz assim: chegará o tempo em que os homens não apenas proibirão o trabalho no domingo, mas tentarão forçar os homens a trabalhar no sábado. E os homens serão instados a renunciar ao sábado e a aderir à observância do domingo, ou perderão sua liberdade e sua vida. Isso aqui é interessante, porque ela deixa bem claro aqui que não só eles proibirão o trabalho no domingo e forçarão a guarda do domingo, para que o cultos sejam transferidos para o domingo, o lazer, os momentos entre família e os momentos religiosos se concentrem no domingo, proibindo qualquer atividade que eles considerarem como uma violação do domingo, um desrespeito ao bem comum, à religião comum, mas também vão forçar os homens a trabalhar no sábado. Atualmente, existe um ministro lá no governo de Trump, ministro no sentido governamental, que é da área do trabalho, que vai estar trabalhando junto com os sindicatos da área trabalhista, que está trabalhando muito forte a ideia de, no domingo, os empresários donos que contratam os funcionários, e quem tem seu próprio negócio também, a pagar hora extra por cada hora trabalhada no domingo. E isso vai fazer com que quem trabalha, ele diz assim, que é para incentivar a não trabalhar no domingo. Porque aí vai fazer com que os donos tenham que pagar mais ainda para quem trabalha no domingo. Vai ser como se estivesse trabalhando 2 domingos. E aí o que é que vai acontecer? Isso vai forçar com que os empresários, as empresas e tudo mais, quem trabalha no domingo, prefira folgar o domingo. Mas aí tem lugares que não trabalham sábado. E aí vão fazer com que, para compensar o prejuízo do domingo, o sábado vai ter que ser compensado, vai ter que se trabalhar no sábado para compensar aquelas horas do domingo. Isso é só um argumento que eu falo aqui por alto, mas vão vir muito mais coisas. E aí, forçando os homens a trabalhar no domingo, naturalmente o culto do sábado vai ser proibido. A adoração, aí abrir a igreja aos sábados, a adoração nos sábados, nos templos adventistas e até mesmo para os judeus, vai ser proibido. E aí, por isso vai ser uma prova realmente muito severa para o povo de Deus. Que Deus nos prepare. Iremos continuar essa série, esses estudos, nos próximos vídeos. Acompanhe essa série, porque eu irei trazer citações de jesuítas,
a doutrinação deles ao longo dos anos, como eles têm doutrinado a sociedade, e o quanto isso tem nos influenciado como indivíduo e como povo, o quanto estamos envolvidos e associados a essa doutrinação, o quanto ainda há no nosso coração dessas ideologias. Eu vou mais bater nesse ponto do que em outras coisas. Iremos ver como que eles irão acabar com a liberdade do povo, como eles estão acostumando o povo. Quando formos falar sobre espiritismo, vamos ver que até a questão da psicologia, os métodos coaching de PNL, metodologia de invadir a mente do outro, invadir a privacidade, a intimidade, aquilo que está lá dentro do coração, acostumando as pessoas a permitir que outro ser humano tenha acesso a coisas que são tão íntimas, a privacidade do indivíduo no sentido de seus sentimentos, seus pensamentos, suas lutas, ao invés de apresentar tudo isso somente a Cristo. E os homens estão sendo acostumados a isso. E o quanto isso vai nos levar a sermos preparados a nos render totalmente a toda essa obra que vai, porque vão ser várias vertentes, são vários ramos para alcançar as várias classes e amarrar todo mundo, enredar todo mundo, o máximo possível de pessoas, de diversas maneiras. E como isso viola a consciência do ser humano e várias outras coisas. Então, acompanhe essa série, os próximos estudos que nós iremos falar. O próximo nós iremos falar sobre a besta, o papado. E o que eu falei, vamos ler várias citações deles e dos protestantes, ali do início da América do Norte, com os puritanos e os peregrinos, quando começaram a colonizar, quando formaram ali o que conhecemos como Estados Unidos da América e a sua constituição com a liberdade civil e religiosa. Como que eles prezavam por isso, o que eles falavam sobre isso, o que eles falavam sobre o papado. E o que hoje eles estão fazendo, como eles estão jogando tudo isso no lixo, como eles estão descartando, desconsiderando, violando tudo isso. É como se nunca tivesse existido. E de maneira sutil. E vamos ver como que o papado tem trabalhado nisso. Vamos ver como o papado tem trabalhado nisso. E muitas outras coisas. Então, esses são os 3 poderes principais que irão atuar no mundo nesses últimos dias. É importante entender isso, para que você não se envolva, caso esteja envolvido. Mesmo estando na igreja adventista, mesmo fazendo parte do movimento adventista, o quanto dessas coisas ainda podemos estar envolvidos nelas, praticando, simpatizando, o quanto podemos estar promovendo essas ideologias, essas metodologias vindas desse sistema babilônico, e o quanto podemos estar sustentando com os recursos de Deus tudo isso. Então encerro por aqui esse estudo. Essa foi uma introdução a esse assunto, só para a gente ter uma noção do que esses poderes eles irão, como eles irão se desenvolver, como eles irão atuar no cenário mundial profético desses últimos dias. Que Deus abençoe, reflita sobre tudo isso, reveja esse assunto, pegue esses textos, seja um bereano, estude mais, fique de olho, busque mais a Cristo, estude mais sua Bíblia, estude a Bíblia para não ser enganado, estude o Espírito de Profecia para não ser enganado, estude por si só, não fique só com o que os outros dizem, e mesmo com o que os outros dizem, faça a sua própria pesquisa para ver se realmente aquilo está correto, e busque mais a Deus como nunca antes, em oração, em jejum, em estudo da palavra.
Que Deus abençoe e até o próximo estudo.